E aí, voltando aqui, né, gente, rapidinho para falar para vocês que em março de 2019 nós vamos fazer um trabalho lá no Egito, ok? Então quem sentir o chamado aí, quiser saber mais, pode falar comigo lá no particular. Nós vamos em um grupo passar 12 dias no Egito, passando por iniciações mesmo, não é? Então um trabalho de cura muito grande. Eu já estive lá 2 vezes. Esse trabalho de cura interna, né, cura interior, mas que também vai se expandir para o planeta Terra. Então, no último dia, nós estaremos na pirâmide executando uma vibração pelo planeta, tá? E aí, quem quiser saber mais sobre isso, fala comigo no privado. Porque eu tô falando agora, é porque dá tempo de você dividir ainda em 7 vezes, tá? O valor é 3.060 euros, não inclui a passagem, ok? Mas fala comigo no privado, porque quem sentir, me chama. E aí eu não quero ficar falando muito aqui, porque aí quem não se interessa fica chato, né? Ficar falando, tá bom? Mas é um trabalho lindo, feito a partir da orientação dos mestres aqui dos trabalhos de mesa e de reprogramação, tá? É um trabalho todo canalizado, então, um pedido desses seres, ok? Vamos lá, né? Então, a gente está falando sobre crianças índigo, crianças cristal. Eu nem sei se você, antes de mim, já tinha ouvido falar desses seres, né? Acredito que sim, porque a maioria, sempre uma vez ou outra, está ouvindo, né? Falar criança índigo, criança cristal. E agora os mais recentes são diamantes e arco-íris, não é? Então, é um assunto muito importante, muito polêmico, que os pais precisam saber um pouco sobre isso, bem como os professores, né? Então, quem dera o Estado, né, a própria Ministério da Educação tivesse um olhar para isso, para que a gente pudesse ajudar mais as nossas crianças, nossos jovens. Hoje se coloca a culpa inteira, né, em cima dos jovens, e depois também falam dos professores, que o professor não dá boa aula, que o professor é isso e aquilo, e as crianças também não têm educação, que quebram tudo, enfim, ninguém está entendendo nada, né? Porque essas crianças, elas não são como eu, por exemplo, aí na minha época, lá na escola, eu tinha medo do professor. Que é o respeito, não é? Mas as crianças de hoje, que são essas índigo, cristal, enfim, etc., tudo isso, elas já têm um outro comportamento. Elas vão indagar, elas não vão aceitar. E também esses métodos de ensino a partir de uma lousa com textos, isso daí já não cabe mais hoje, não é? As crianças, elas são imediatistas, elas já estão num nível de tecnologia bem avançado do que no nosso ali atrás, de 40, 50 anos atrás. Então, se o professor não tiver novos métodos de estar com essas crianças e conseguir trazer a atenção deles através de métodos visuais, artísticos, enfim, aí fica muito difícil para ele, né? Muito difícil já é, porque o Estado, ele não atende essa demanda nova e o professor sofre, né? Porque ele também não tem subsídios para isso. Então, tem que ficar inventando, trazendo material de casa, enfim, né? Eu tô falando também da época que eu tive isso como experiência, que tudo que eu queria fazer de diferente eu tinha que contribuir, não é? Então, eu saía caçando na escola o que é que tinha de diferente ali para trabalhar com aqueles alunos. Mas eu trabalhava com educação artística, então não era difícil, tudo eu inventava, né? Eu sou muito criativa. Então a gente inventava tudo. Foi quando eu consegui ter a atenção e até o amor desses jovens, não é? E olha que eu falar que eram jovens danados, viu? Envolvidos com droga, então porque eu ia dar aula onde ninguém mais queria ir. Ah, não, sobrou aula ali por quê? Não, porque o negócio é afastado, então é bairro de periferia, os meninos são violentos, enfim, né? Então passei por isso, mas eu consegui desenvolver amor por esses meninos ali, as meninas, e foi anos maravilhosos e lindos, né? Então eu percebo isso, é muito difícil, né? Se você é pai e mãe em casa e não consegue entender o filho, imagina a professora, né, ali tendo que lidar e com a inclusão agora, né, onde coloca as crianças autistas junto com essa professora, junto com os alunos. Então, não é uma discriminação, é porque este menino, essa menina é especial, precisa de outros tipos de cuidado, né? Então, e a professora tem qualificação para lidar com isso?
Então é muito polêmico, né? Presta atenção aí na tua escola, o que você pode fazer de diferente, né? Ter um outro olhar, propor nas reuniões de pais e mestres, fala com a pedagoga, com o pedagogo, com a diretora, fala assim, ouviu falar já de criança cristal? Ah, ela vai ficar, hã? Mas você traz essa reflexão, traz o entendimento. Então, aqui, para as pessoas entenderem melhor, na feira holística, o tema da feira foi esse, né? Novas gerações mudando o planeta. E aí, na divulgação, eu pedi para o designer desenhar uma menina azul mesmo, né? E aí eu trouxe vários profissionais, pedia psicólogos, pessoas que trabalham com florais para crianças índigo e cristal, né? Então fiz esse movimento aí, tá? Porque é importante, não é fácil, né? Como eu digo para vocês, eu tô com 4 jovens aqui em casa, né? Passando esses dias. 3 são meus sobrinhos e a outra menina, ela é amiga deles, né? Amiga da minha sobrinha aqui de Aracaju. E é muito interessante como eles são intensos, a energia fortíssima, ponto de vista forte, não é? Tem uma visão, então são crianças que uma já enfrentou o pai aqui, que é do interior, super machista, né? Um local bem de coronelismo, ela saiu de lá e peitou o pai quer bater, olha, é uma coisa. E ela falando, eu ficava pensando, nossa, na minha época eu não faria isso, eu teria medo, vamos dizer assim, né? Embora a minha configuração sempre foi de investigar, de não aceitar a realidade, mas eu não respondia não para os meus pais, né? É diferente o que eles fazem hoje, né? Então eles argumentam, eles falam, né? A minha filha é assim também, comigo sempre foi desde novinha. Então, é fácil? Não. Para os pais é fácil? Não. Professor é fácil? Não. E para eles é fácil? Não. Tá? Não é fácil também. Mas vamos trazer aí essa percepção. E aí eu vou falar aqui, eu não sou uma pessoa religiosa, vamos dizer assim, porque eu não sigo nenhuma religião, não é o que eu sinto fazer, não é? Eu já estive em várias para poder conhecer, sentir a energia, me comunicar com os mentores dali, daquela casa, daquele espaço, porque eu gosto, não é? Quem me conhece sabe que eu gosto de espírito, né? Seres que estão em outra dimensão são espíritos pra gente, que a gente não consegue pegar, né? Então eu sempre gostei. A religião eu não gosto não, porque fica fazendo a gente seguir algumas coisas que eu não concordo muito. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre um índigo, né? Que é um arquétipo ideal para falar. Eu sei que vocês não sei se vocês conhecem a Bíblia ou não. Eu sou a pessoa que não vivo estudando a Bíblia, não, mas tem algumas coisas interessantes ali, embora eu acho que a Bíblia foi muito mexida pelos interesses humanos, né? Mas tem coisas que ficou reverberando, a energia fica reverberando no planeta e a gente sente, não é? Como Jesus Cristo, que passou aqui, e na verdade o que a gente sabe sobre a história dele não é bem a verdade do que ele foi de verdade. Porque a religião mexeu nisso, né? Principalmente o catolicismo, mexeu na história de Cristo, de Jesus. Então já jogou logo ele como uma pessoa que veio para salvar você, né? Ele morreu pelos teus pecados, já joga a culpa nas costas do ser humano, né? E por que eles fazem isso? Para dominar, né, a gente? Dominar e deixar a gente com medo, porque Jesus morreu por mim, eu sou uma pecadora. Então esquece isso, tá tudo balela, não é nada disso. Mas claro que a gente sabe que Jesus Cristo foi uma pessoa especial, né? Ele não era igual aos outros da época. Tanto é que os ensinamentos dele, tudo que ele falou, de uma forma ou de outra, mesmo que seja de uma forma que acabou sendo deturpada com o passar do tempo, né? Porque a gente sabe que o primeiro evangelho é porque naquela época as pessoas não sabiam ler e escrever. Os discípulos dele eram discípulos humildes, simples, né? Ignorantes, entre aspas, assim, né? Ignorava a escrita. E aí se tem uma base de uns 60 anos depois, mas o que ele deixou de registro foi tão forte que reverbera até hoje em algumas coisas. Então, a gente sabe, né, que a representatividade de um índigo que ficou até hoje marcado neste arquétipo foi de João Batista, que é primo de Jesus Cristo, primo de 1º grau, né? Então, João Batista, ele é 6 meses mais novo do que Jesus, tá? João Batista, ele nasceu de um casal lá chamado Zacarias e Isabel. A Isabel já era quase idosa já,
e ela não tinha filhos, né? E de repente ela ficou grávida e nasceu João Batista. Exatos 6 meses depois nasceu Jesus Cristo. Então eu identifico aqui João Batista como um índigo e Jesus como o cristal, porque João Batista ele era mais danado, né? Assim, ele, na verdade, ele no começo ele não aceitava. Ele já nasceu os pais falando para ele do propósito dele na Terra, que era preparar pessoas para receber o Messias, né? Então ele nasceu ouvindo isso direto, ele não queria saber disso daí não. Ah, não, mas ele sempre foi bem danado, como o perfil do índigo, né? Revoltado, tudo isso. Quando ele se transformou na fase adulta que ele assumiu realmente, né? Que nem eu que sofri. E depois que assumir o meu propósito, né? A maioria é assim. E aí, ele assumiu o propósito dele já na fase madura, tá? Então, tem uma pessoa que ele é um historiador, que o nome dele é Flávio Joséfo. Ele é muito, muito bom, esse cara. E ele tem alguns relatos que falam sobre João Batista, né? Que ele foi preparado para servir, para vir também, para servir a Deus. O que quer dizer isso? Ele veio em nome de um propósito maior para a Terra, não é? Então, ele foi iniciado aí na educação nazarita da época, enfim. Ele veio e ele não conviveu muito tempo com Jesus. Depois de 6 meses, Jesus nasceu, porque 24 de junho, né, que é dia de São João, é esse São João aqui, ó, São João Batista, tá? E depois de 24 de dezembro nasceu o Jesus Cristo. Eu não sei se essas datas são corretas, tá, gente? Mas, vamos lá. Mas na Bíblia fala isso também, né? Que foram 6 meses de diferença, então eles nem conviveram muito. Mas nesses filmes que mostram a história de Jesus, mostra bonito, né? Ele tá ali no Rio Jordão, batizando as pessoas, por isso que o nome dele é João Batista, né? Então, ele tá ali realizando o batismo e Jesus chega nesse momento e conhece o primo. Bom, enfim, não discorrendo muito sobre isso, né? Eu quero falar para vocês o quê? Que são exemplos de índigo e cristal. Jesus foi o primeiro cristal, né? Jesus Cristo. Por quê? Jesus já era diferente, né? Ele era mais compassivo, ele tinha um cardíaco expandido, ele era aquele ser que tentava compreender, trazer a compreensão, trazer uma nova palavra através do amor, né? Através da resignação que ele tinha naquele momento. Então, ele é o exemplo típico do cristal. E João Batista, se você pode perceber nos filmes que passa sobre ele, né, é interessante que ele é rebelde, né, ele empurra pessoas, ele fala de Deus de uma forma bem forte, veemente, né? Tudo que eu assisti sobre ele até hoje traz essa parte da parte índigo, da criança índigo. Então a Bíblia cita isso daí, não é? Que antes do Messias chega um enviado. Então um é índigo, outro é o cristal, o Jesus Cristo, tem energia crística, não é? Então, ao contrário de João, né? Jesus era feliz, sorridente, era confiante, não é? Pelos registros que se tem dele, uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila. E também como João, cheio de alegria, de energia, né? Mas eram coisas diferentes, né? Então, nenhum nem outro, todos os dois eram percebidos, mas João, onde chegava, ele não passava desapercebido, né? Bom, então os dois seriam hoje descritos como hiperativos, vamos dizer assim, não é? Mas estou citando isso para vocês perceberem a diferença de um mais arrojado, um que falava mais alto, que discutia questões, que era rebelde, era João. E o outro também trazia discussões de questões e a boa nova, falava coisas novas, até que as pessoas não entendiam naquele momento, mas expandia o amor incondicional e absoluto, que ele é assim até hoje, né? Porque eles saíram dessa dimensão, mas eles vivem, não é? Então, o outro traz bem a questão e as características da criança cristal, tá bom? Então, é isso que acontece. João sempre trazia confusão, né? Onde ele andava, ele sempre trazia uma confusão ali, então sempre tinha discussões. E Jesus, ele tocava as pessoas através do teu amor, né? E ele comandava a cura, trazia a cura através do comando de voz, né? Que na Bíblia tem aquele pai daquela menina que está doente, né? Que é a Talita, se eu não me engano o nome dela.
E ele fala, né? Senhor, não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, ele está falando aqui o quê? Do comando de voz. Essa questão de comando de voz é muito antiga, tá? E eu vou falar muito sobre isso em todos os trabalhos de reprogramação, porque você tem o poder. Não foi só Jesus que tinha esse poder, ele veio mostrar que todos temos, só que naquela época, claro, que era mais difícil, né, das pessoas compreenderem, mas esse é o grande trabalho da reprogramação e é o grande trabalho que eu desenvolvo, a cura através do comando de voz, ok? Então vou terminando aqui, a gente se encontra no próximo áudio.